as principais ideias da Rand? Na metafísica, são esses 3 axiomas. A existência existe, a consciência é a faculdade de perceber a existência, e tudo que existe tem uma identidade específica, ou seja, a existência não é contraditória. O segundo grande ramo é a epistemologia, é a teoria do conhecimento, ou seja, como é que você parte dessas bases fundamentais para produzir conhecimento em cima de uma realidade que funciona dessa forma. E a resposta da Rand é uma revisão do Aristóteles, e a ideia de que, como a realidade não permite contradições, como você nunca olha para algo e vê que ele é vermelho e não vermelho ao mesmo tempo, ou que é quadrado e não quadrado ao mesmo tempo, como essa é uma regra fundamental, uma lei fundamental pela qual a existência se guia, se a gente quiser perceber a existência, a gente precisa se guiar guiar o nosso pensamento por essa mesma regra. Ou seja, a gente precisa partir da percepção direta e automática que a gente tem das coisas, nossos sentidos, e abstrair em cima disso sem entrar em contradição nem com o que a gente observa, nem com os outros conhecimentos que a gente acumulou ao longo do tempo. É meio que uma formulação moderna da ideia do Aristóteles. Porque o Aristóteles ainda tinha toda a coisa mais primitiva de pensar em espíritos e uma coisa mais quase teológica, enquanto que a Rand meio que limpa isso, dá uma roupagem moderna para essa ideia. E se o conhecimento é possível de ser alcançado através da lógica, como que a gente adquire o conhecimento sobre o melhor curso de ação possível que a gente pode tomar? E é essa grande questão ética da Rand, que é o terceiro grande ramo da filosofia, é que nós temos uma natureza objetiva que pode ser percebida por meio dos sentidos, e com base nessa natureza, nós podemos descobrir princípios gerais de ação. É algo um pouco semelhante à ideia austríaca de a priorismo, só que quando você tem autores como Mises e o Rothbard, eles cortam a ideia, a ligação inicial com a percepção dos sentidos. O Mises, quando você vai ler o Ação Humana, por exemplo, ele fala muito no apriorismo, que é algo que veio depois na escola austríaca. Quando você olha para os austríacos da primeira leva, tipo o Menger e o von Bauwerk, eles não têm isso ainda. O Mises adota a ideia de que, para você conseguir um conhecimento absoluto sobre a ação humana, um conhecimento não contraditório, ele não pode se pautar nas percepções concretas. Ele tem que se pautar em absolutos anteriores à observação, que é o que ele chama das verdades a priori. A Rand discutia bastante com o Mises enquanto ela estava viva. Ela, inclusive, escreveu um guia ao Mises sobre como interpretar a obra do Mises, que é muito bom na marginália dela, a Ação Humana. E é a ideia de que, sim, você tem princípios gerais de ação, mas que isso não pode ser dissociado da observação concreta. Isso tem que ser algo que parte da observação concreta para poder ter validade. Porque se você está lidando com a prioris, isso degenera muito facilmente para uma questão arbitrária. E a ética da Rand ela é baseada nisso. Ela não é uma ética de como que eu vou tratar bem o meu semelhante, ou como que eu vou não me sentir culpado, ou não ofender a uma entidade divina. Ela não tem esse caráter meio transcendental que a maioria das teorias éticas tem. Muitas vezes porque elas são baseadas ou numa visão coletiva da ética, no como é que eu trato os meus semelhantes, ou em uma visão religiosa, como é que eu agrado a Deus. A teoria de ética objetivista ela é baseada no como é que eu, um indivíduo, que posso tomar ações erradas ou corretas, ajo de forma a maximizar as ações corretas que eu tomo frente à incerteza do mundo. E, para isso, ela identifica princípios gerais. O princípio mais geral que ela identifica é o da racionalidade, que é a ideia de que você tem sempre que exercer a sua faculdade racional ao máximo possível, você tem sempre que ativamente identificar as coisas com as quais você lida. E ela parte disso para escrever uma teoria ética um pouco maior.
vendo como que são as aplicações mais concretas e princípios subsidiários que partem desse princípio inicial. E isso é muito importante, isso é muito interessante quando você lida com a política, porque a política, e é isso que a gente vai falar mais hoje, geralmente, ou ela é baseada na ética, puramente na ética, em detrimento da ação prática e dos resultados práticos da ação, como é a questão do apriorismo austríaco, muitas vezes, um dos... E isso porque... Eu estou falando isso porque eu sou um grande fã da escola austríaca e dos teóricos austríacos, mas um dos grandes defeitos quando você discute com um austríaco, muitas vezes, é que a pessoa não leva em conta o aspecto prático. Isso pelo ponto de vista da pessoa que não está muito interessada no liberalismo. E, ao mesmo tempo, você tem uma outra vertente, que é a vertente mais Friedman e Hayek, e é o contrário. Se pauta só pelos resultados práticos da ação, defende a liberdade como uma questão prática de atingir resultados melhores, mas não se dá o trabalho de definir os princípios pelo qual você julga se um resultado é melhor ou não. E a política da Rand, ela é baseada numa rejeição dessa dicotomia. É baseada na ideia de que se uma ação é correta, só que leva a resultados ruins, é porque o seu conceito de correto foi mal formulado. Você não... princípios morais devem ser princípios gerais de ação e não princípios dissociados da ação. E basicamente essa é a teoria. Você tem a estética objetivista também, mas que eu acho que não vale muito a pena entrar porque não tem muita relação com a política. E qual que é a importância desse tipo de conversa, da conversa que trata da política em termos tanto de princípios morais quanto em termos de resultados práticos? É a questão de que você precisa ter um produto concreto em termos de política, que se paute por valores. Não importa se você... Isso é uma coisa muito comum no movimento liberal e libertário de forma em geral, é você ter essa dissociação. Ou a discussão se pauta em termos de olha só como o mercado funciona bem, olha só como em todos os lugares que você tem liberdade econômica e direito à propriedade bem definido, e liberdade de comércio, liberdade de empreender, olha só como todos esses lugares são mais prósperos. Só que esse tipo de pensamento deixa uma brecha, principalmente para a esquerda mais marxista, e até mesmo para a direita religiosa, de sim, a prosperidade econômica, o país floresce economicamente quando ele segue preceitos liberais. Mas quem disse que isso é o desejável? Quem disse que a prosperidade econômica é algo bom quando ela também gera desigualdade? Ou quando ela leva o ser humano a se degenerar moralmente? Por outro lado, você tem a questão do moralismo libertário, que é o quê? É a galera que se pauta menos pelas consequências concretas do livre mercado e da liberdade de empreender e quase que exclusivamente pela questão moral. Que é isso, você já entra mais para o lado narcocapitalista da coisa, que é o quê? Isso eu estou falando do anarcocapitalismo rude, porque você tem um anarcocapitalismo mais elaborado, mas a ideia de que o Estado é mau, ponto, ele tem que acabar. Ok, mas como que a gente supre necessidades objetivas que hoje em dia são supridas de forma porca pelo Estado, mas que ainda assim são supridas e são disponibilizadas? Exato, a galera viciada em PNA. Como que você supre essas necessidades de uma forma moral? Não adianta você só ter uma posição negativa e acabar com o que está aí. Você precisa propor algo que seja ao mesmo tempo moral e funcione. E esse que eu vejo que é a grande importância do projeto político objetivista, porque é um que consegue unir, e não de forma conjuntural, mas de forma estrutural, as duas coisas. Porque a forma de pensar a moralidade no objetivismo é a forma de formular os princípios gerais que levam às melhores ações concretas. Então, esse é o critério de moralidade objetivista. E que levam
as melhores ações concretas no longo prazo. Não só uma questão keynesiana de melhor ação concreta, mas uma questão de ação concreta que vai se manter e vai ser sustentável no longo prazo, tanto para mim quanto para os meus descendentes. E por que é importante a gente ter um produto político? Porque a discussão política pautada em